rosa nunca sai de moda. E a prevenção também não. Sejam bem-vindos para mais um especial Outubro Rosa. Eu convido você para entender como as unidades de prevenção começaram sua expansão país afora. No ano de 2004 foi inaugurada no interior de Rondônia a Unidade Móvel 3, cujo papel era substituir o veículo da Unidade Móvel 1 e manter o atendimento de prevenção do câncer de colo de útero, próstata e câncer de pele. Depois de alguns anos, esta mesma unidade também percorreria o Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, levando atendimento a milhares de mulheres. Lembra da viagem ao Japão? Ela ficou martelando na cabeça de Henrique. Ele sabia que construindo prédios distintos de tratamento e prevenção facilitaria para que as mulheres não tivessem medo de realizar os exames preventivos, o que contribuiria para elas voltarem ao hospital e cuidarem de sua saúde. Não seria fácil conseguir dinheiro para algo tão audacioso, mas se tem uma coisa que ocorre nesta instituição é a chamada providência. Mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para falar de algo que marcou uma nova fase para a prevenção do Hospital de Amor. Ter amigos pode mudar a vida de qualquer pessoa. Ter amigos engajados com a causa, muito mais. E se tem uma coisa que o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, tem, são bons amigos. A baiana, querida nacionalmente, Ivete Sangalo, também é conhecida por contribuir com várias obras sociais. Nascida em Juazeiro e cheia de vontade de ajudar, ela contribuiu para desenvolver um novo sonho no coração de Henrique: construir uma unidade de prevenção em Juazeiro, no interior da Bahia, cidade natal de Ivete. Henrique amou a ideia, mas precisava de parceiros. Mas antes era necessário recursos financeiros ou apoio de alguma empresa. Foi o que aconteceu. Henrique conseguiu a ajuda do Instituto Avon, empresa amiga do Hospital de Amor desde 2002. Deu certo. Eles toparam abraçar a causa da prevenção e ajudar a salvar milhares de vidas. Nasceu assim, em 2007, em Juazeiro, na Bahia, a primeira unidade de prevenção do Hospital de Amor fora de São Paulo. Você se lembra das carretas equipadas com mamógrafos? Pois é, agora tinha o rosto da cantora Ivete Sangalo estampado nelas, viajando milhares de quilômetros país afora. Isso foi motivo de muita alegria. Além da unidade de prevenção em Juazeiro, uma unidade móvel de prevenção estava pronta para percorrer 18 cidades interioranas da Bahia, realizando exames preventivos de mama e Papa Nicolau, beneficiando mais de 50 mil mulheres. Mas o sonho que nasceu no Oriente ainda queimava no coração de Henrique, que queria implantar a ideia em Barretos. Você acredita em providência? Caso não, tenho que dizer que vale a pena começar a pensar que é real, pois acontece com mais frequência do que você imagina, ao menos no Hospital de Amor. Em 2008, a instituição recebeu um comunicado da empresa Avon que, dentre os 55 projetos que a eles apoiavam, a Avon havia selecionado os 5 melhores projetos para participarem de um concurso. E o melhor, o Hospital de Amor estava entre os escolhidos. Os participantes deveriam apresentar um projeto de prevenção de câncer de mama, ou seja, um screening com começo, meio e fim. Nesse período, fazia 2 meses que Henrique havia voltado do Japão. A cabeça dele estava fervendo de boas ideias. Ganhar aquele concurso poderia ser a chance de concretizar o projeto antes do que ele havia pensado. Era uma oportunidade. Henrique conta que tomou aquela responsabilidade para si e começou a escrever o relatório baseado principalmente na experiência adquirida com as unidades móveis de busca ativa que ia até a casa das mulheres, nas periferias. Ele relata que escreveu 5 páginas à mão, depois pediu para alguém digitar o conteúdo. Ele ficou ansioso, aguardando o dia da apresentação e pedindo ajuda de Deus.
Eu estava muito ansioso, por isso decidi fazer aquilo sozinho, conta Henrique. 45 dias depois, a equipe do Hospital de Amor foi convidada a ir a São Paulo. Lá estavam médicos dos centros mais renomados do país. Henrique ficou aflito e chegou a pensar que tinha cometido um erro. Nossa Senhora, eu devia ter pedido ajuda e preparado alguém mais técnico, revela Henrique. Ele chega a dizer que o momento da apresentação foi o seu perrengue chique, uma vez que os doutores estavam de terno e as mulheres muito elegantes, enquanto ele vestia calça jeans e camisa da fazenda. Só faltou o chapéu. Mas a fé e a esperança estavam com ele também. E acredite, fizeram toda a diferença. Ao todo, ele tinha apenas 10 minutos para fazer a apresentação. Era um momento muito importante e tinha que dar certo. Henrique apresentou o projeto e chegou a lembrar durante sua fala que a Avon já tinha investido R$1,5 milhão em Juazeiro. A empresa norte-americana já conhecia o trabalho sério e comprometimento do Hospital de Amor com a saúde pública. Havia esperança de vencer este desafio. Em 2009, o Departamento de Prevenção do Hospital de Amor realizou uma de suas maiores conquistas, a inauguração do Instituto de Prevenção de Câncer Ivete Sangalo em Barretos. Com 7.200 metros quadrados, foi projetado para controlar a atuação de todas as unidades móveis e realizar exames preventivos de câncer de colo uterino, boca e mama e o Departamento de Oncogenética. É isso mesmo que você está pensando. O Hospital de Amor venceu o concurso da Avon. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Frequência HA, o podcast oficial do Hospital de Amor, série especial Outubro Rosa. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui Silvia Sabino, médica radiologista do Hospital de Amor, Augusto Antoniazzi, oncologista clínico com área de atuação em oncogenética. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bem, mantendo então a nossa campanha Outubro Rosa, né, com enfoque na paciente com câncer de mama, desde o diagnóstico precoce ao tratamento, o tema de hoje aborda diversos pontos que a mulher ela precisa saber. A paciente jovem, a abordagem dessa mulher, alterações genéticas e tudo mais. E aí, doutora Silva, eu vou fazer uma pergunta muito polêmica, que a gente tem algo a discuti-la. Nós temos uma incidência, né, um número de casos na população jovem no Brasil com câncer de mama diferente de outros países. E a gente tem diversas explicações para isso, né? Nós estamos passando por uma transição demográfica, mas por que nós recomendamos essa faixa etária de rastreamento, de 40 a 69 anos de idade? Boa pergunta, Idan. A faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde é de 50 a 69 anos. No entanto, o que nós observamos nas nossas estatísticas, na realização dos nossos exames, nos desdobramentos e nos casos de câncer que foram detectados, é que nós temos um desvio dessa incidência, quer dizer, da frequência com que o câncer de mama acontece em mulheres um pouco mais jovens. O que justificaria, então, o início do rastreamento mamográfico na idade de 40 anos. Isso é muito importante porque nós garantimos para essa mulher o acesso precoce ao diagnóstico do câncer e, com isso, a possibilidade de terapias que são muito mais efetivas para o tratamento. E de menor morbidade, né? Exatamente. Incluindo a possibilidade, então, dessa mulher manter a sua vida, voltar para a sua vida normal o mais rápido possível, para a vida da sua família, para a vida de trabalho, já que principalmente ela é uma mulher jovem. Isso nós estamos falando de mamografia de rastreamento, né? Na população assintomática, seguindo os critérios que regem um rastreamento. Mas fora dessa faixa etária, é proibido a mulher fazer mamografia? Não, muito pelo contrário. Se a mulher sentir alguma coisa, se ela palpar algum nódulo, se houver algum tipo de descarga, quer dizer, saída de líquido pela papila, seja esse líquido transparente ou um líquido sanguinolento, isso é um sinal de alerta
para a mulher. E ela tem que procurar o atendimento médico, ela tem que passar por um exame clínico com um médico para que ele possa fazer o encaminhamento para as nossas unidades. Augusto, um ponto dessa nossa discussão, a paciente jovem, né, com câncer de mama. E ao falarmos desse assunto, a oncogenética entra aí como um dos pilares de acompanhamento dessa paciente. O que é a oncogenética, né? Explique para nós, para o nosso público que nos ouve, que nos assiste, o que é a oncogenética e como que é essa abordagem de uma paciente na suspeita de uma predisposição hereditária para o câncer? Bom, oncogenética é a tentativa de nós encontrarmos em pacientes que normalmente começam com um diagnóstico de câncer, uma alteração que pode ter sido herdada de um dos pais e que, portanto, está no DNA da pessoa que tem câncer e elevou o risco para que aquele câncer se desenvolvesse e para cânceres posteriores àquele. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem uma população de mulheres, por exemplo, mulheres jovens com câncer de mama ou mulheres que têm câncer de mama dos dois lados ou mulheres que têm história familiar de câncer de mama. E aí a gente suspeita que elas podem ter tido estes cânceres por terem herdado uma alteração que favoreceu o desenvolvimento do câncer. Nessa situação a gente testa. Então, a oncogenética é a especialidade que tenta encontrar, primeiro, a gente começa pelo paciente com câncer, mas as famílias nas quais essas alterações estão presentes, porque elas aumentam também o risco nas pessoas que não têm câncer na família de vir a ter alguns tipos de câncer. Então, se eu sei que há uma mutação que aumenta o risco de câncer de mama, por exemplo, numa mulher, e que ela está presente em mulheres que ainda não tiveram câncer, mas que são daquela família, é uma indicação delas começarem o rastreio antes da idade, por exemplo, que a Silvia estava comentando agora, né? E então, em resumo, não é toda paciente diagnosticada com câncer de mama que apresenta um critério de testagem genética. Não é toda paciente, e os critérios variam conforme os sistemas em que as pacientes estão inseridas, né? Por exemplo, o sistema privado utiliza alguns critérios que são mais restritivos no Brasil do que o do sistema americano, por exemplo, e o SUS, que é o sistema de saúde público, não cobre esse tipo de teste genético. Então, a gente aqui no hospital faz com recursos próprios e com critérios específicos, mas a paciente que for procurar isso no convênio ou de outra forma vai ter sempre alguns critérios que basicamente consideram idade precoce de diagnóstico, se tem ou não história familiar, se é ou não bilateral. Antes da próxima pergunta para doutora Silvia, eu vou te perguntar uma pergunta bem geral. Todo câncer é genético, né? Por uma alteração DNA, celular, mas nem todo é hereditário, não é mesmo? Sim. O câncer, em definição, é uma alteração celular, porque o DNA da célula da qual o câncer se originou sofreu alterações, pelo menos de 2 a 8 mutações acumuladas, e aí ficou diferente do tecido do nosso caso da mama normal e começou a se multiplicar descontroladamente. Isso é um evento genético, mas que acontece no tumor. Para a gente falar, normalmente a gente usa o termo genético aqui, e quando fala com os pacientes, quando a gente está falando da condição herdada, que também está presente no tumor, mas que está presente nas células normais da mulher ou do homem, né? Um câncer hereditário é um câncer que se iniciou porque a pessoa já tinha, quando nasceu, uma alteração herdada e acumulou outros fatores de risco que fizeram com que elas desenvolvessem o câncer mais rápido do que alguém sem. Mas todo câncer, sendo ele herdado ou não, tem alterações genéticas. Acho que essa E o herdado representa menos de 10% dos casos, não é isso? O herdado depende do tipo que a gente está falando, né? Se a gente for... o conceito clássico da literatura é em torno de 10% dos casos. Em câncer de mama, no Brasil, talvez seja um pouco mais do que isso. Tem um trabalho recente do Guindalini que avaliou um número expressivo de mulheres e que achou 20%, uma frequência um pouco maior. Tem alguns trabalhos, porque a gente tem Depende muito da população estudada também. Isso.
Tem alguns trabalhos do Sul e do Sudeste que acham frequências de uma mutação específica aumentada na nossa população brasileira que não existe em outras populações. Então, a frequência varia, mas é em torno de 10, 15, 20%. Doutora Silva, Outubro Rosa e a gente vê circulando algumas fake news a respeito da mamografia. A gente sabe que, como qualquer outro exame, ela apresenta limitações, né? Ela é um exame consagrado para diagnosticar o câncer de mama numa fase muito inicial, só que ela tem algumas limitações. Dentre essas limitações, vale a pena destacarmos a mama densa, não é mesmo? Exato. A mama densa, ela responde por uma perda de sensibilidade, que é a capacidade que nós temos de identificar o câncer, cerca de 10%. Então, assim, um exame perfeito do ponto de vista de posicionamento da mulher na máquina, de leitura, de interpretação, de experiência do radiologista que está interpretando, se a paciente tiver mama densa, nós consideramos que ela já sai com 10% a menos de possibilidade diagnóstica. Então, a questão de ter mama densa ela é extremamente importante. E é um assunto importante, né, que até recentemente nós tivemos um Dia Internacional da Mama Densa, porque as mulheres possam conhecer mais sobre o assunto, né? Muitas mulheres nem sabem a densidade mamográfica de suas mamas, e isso é um fator de risco, né? Ter mamas densas é um fator de risco adicional para câncer de mama. Mas, além da mulher fazer o exame, né, fazer a mamografia, qual a preocupação dela realizar esse exame e ele ser de qualidade? Porque não basta simplesmente fazê-lo, né? Exato. O grande problema que nós temos com a realização da mamografia é a qualidade do posicionamento da mulher na máquina. O que é importante a gente entender? Quando a gente posiciona uma mulher para fazer a mamografia lá no mamógrafo, que é aquele aparelho que aperta a gente, eu preciso colocar o máximo possível de mama dentro do equipamento para garantir que todo o tecido mamário ele seja visto durante o exame. Então, se eu tracionei pouco ou se eu apertei pouco a mama, eu posso simplesmente deixar de fora um câncer ou então, não apertando adequadamente, confundir aquele câncer com o próprio tecido da mama da mulher. Os erros de posicionamento, eles são tão importantes que eles representam hoje cerca de 95% das falhas que são observadas no exame de mamografia. Ou seja, a mulher ela tem que se preocupar onde está realizando. Onde ela vai fazer. E a garantia de que você está fazendo um exame de rastreamento num serviço que tem preocupação com a qualidade do seu exame é que esse serviço ele tenha um selo de garantia. Esse selo de garantia ele é conferido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. E é importantíssimo, então, você observar isso na hora de realizar o seu exame de mamografia. Augusto, nessa população, né, com uma predisposição hereditária para câncer de mama, só a mamografia não basta, né? Porque a gente considera, então, essa mulher como um risco, né, um alto risco para desenvolver câncer de mama. Depois você vai nos falar um pouco sobre quais são os genes envolvidos. Mas como que nós vamos realizar o segmento dessa paciente? Então, ela teve um caso índex na família, depois a testagem chegou até ela e veio uma mutação num gene específico para alto risco para câncer de mama. Como que é o segmento dessa mulher? Isso depende especificamente de qual é o gene que está afetado, né? Mas de maneira geral, falando dos mais frequentes em câncer de mama, a mulher vai ter que fazer exame anual ou semestral das mamas e talvez, dependendo da alteração genética, ela precise fazer exames de outros sistemas, né? Se for o BRCA, por exemplo, que é um dos genes que se relaciona mais com mama e ovário, ela vai fazer a cada 6 meses exame de mama utilizando ressonância, ultrassom e mamografia. Vai passar a prestar atenção nos ovários a partir da 3ª década. Talvez precise fazer cirurgias redutoras de risco, né? Se for síndrome de Li-Fraumeni, por exemplo, desde o diagnóstico ela vai ter que fazer ressonância de corpo total. Então, dependendo da mutação genética, mas também vai prestar atenção nas mamas, né? Só que aí, normalmente a gente prefere usar ressonância, mas é aceito que a gente use mamografia na indisponibilidade da ressonância, né? Você comentou dessas síndromes, né? Quais são, então, os genes principalmente envolvidos no câncer de mama hereditário? Os mais frequentes, o BRCA1 e o BRCA2.
que são também os mais frequentes que a gente encontra aqui no serviço e descritos na literatura, nascem com uma alteração nesse gene. Então, a gente tem no Brasil uma proporção maior disso, e nessa população, se ela é feminina, o câncer mais frequente é o câncer de mama, né? A gente tem outros genes da via de recombinação homóloga que são próximos do BRCA, SHEC2, PALB2, RAD51C, 51D, NBN. Tem uma série de genes que já estão relacionados a câncer de mama. Quando a gente faz o teste genético, a gente faz eles todos de uma vez. Então, a gente extrai o DNA normal da pessoa. Como que extrai esse DNA? Só para as pessoas entenderem. Como que consegue fazer essa avaliação? A gente precisa de alguma fonte de DNA normal, né? A fonte mais fácil de DNA normal numa paciente com câncer de mama é o sangue. Então, para essas pacientes, a gente vai fazer uma coleta de sangue simples, como se fosse o sangue que faz exame de laboratório convencional, e vai, deste sangue, extrair o DNA, o material que ela herdou. Então, esse material vai para o laboratório, e o laboratório vai olhar todos os genes que eu citei e mais alguns, para ver se há alteração em algum deles. Havendo alteração, a gente conclui que houve favorecimento do desenvolvimento de câncer por essa alteração e, portanto, a paciente tem o diagnóstico fechado de predisposição hereditária ao câncer, né? E aí depois os familiares são convocados também para realizar o exame. Só que quando a primeira paciente chegou, eu vou testar aqui, falando do nosso serviço, né, todos os genes envolvidos com o câncer de mama. Quando o familiar chega, eu já sei qual é a alteração genética que o paciente que veio da primeira vez tinha. Então, em vez de fazer um teste que olha todos os genes, eu consigo fazer um teste mais rápido que olha aquela alteração pontual. A gente chama isso de teste preditivo. A pessoa saudável, que não teve câncer, está fazendo aquele teste simplesmente para saber se ela tem ou não uma mutação conhecida da que algum familiar teve. É. Doutora Silvia, o Augusto comentou sobre a ressonância, né? E a mulherada fala, nossa, é o melhor exame, né? Eu tenho que fazer ressonância porque vai ser melhor. E não é bem assim, né? Qual é o papel da ressonância no rastreamento e depois, posteriormente ao rastreamento, né? Nessas pacientes de alto risco e após o diagnóstico de câncer de mama? O que a gente precisa entender é que o padrão ouro, quer dizer, o melhor exame para o diagnóstico do câncer de mama é a mamografia. Porque o que nós buscamos, principalmente no ambiente do rastreamento, é diagnosticar essa mulher que não tem sintoma precocemente. E, normalmente, a lesão que ela vai apresentar é uma microcalcificação, que é como se fosse uma poeirinha ou uma areinha dentro da mama muito pequena. O único exame que enxerga essa microcalcificação é a mamografia. Nem ultrassom, nem a ressonância magnética, nenhum outro exame disponível hoje enxerga isso. O que acontece? Às vezes, a mamografia ela precisa de complementações. Então, ela enxergou alguma coisa, mas não foi o suficiente ainda para chegar num diagnóstico. Aí eu lanço mão da ultrassonografia, que é muito válida para as mulheres de mamas densas, como a gente já conversou, e algumas vezes da ressonância magnética. E quais são, então, essas indicações? Agora, chegando na sua pergunta, né? A principal indicação da ressonância magnética no ambiente de rastreamento, quer dizer, para a mulher que não sabe que tem câncer, ela ainda está em investigação, é para a mulher que tem algum risco aumentado para o diagnóstico do câncer de mama. É só para essa mulher que tem validade. Tem validade também para as mulheres que têm silicone. Aí também, para uma investigação do quão... De ter rompido, né? Isso, de quão íntegro está o implante, né? Mas o grande objetivo da ressonância magnética é estadiar a mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama. Então, eu fiz o diagnóstico e a partir de agora eu vou avaliar se essa mulher só tem aquela lesão, se ela tem uma outra lesão na mesma mama, se ela tem lesão na outra mama, que pode daí indicar aquele risco aumentado que o colega estava falando. Então, assim, é um estadiamento. Esse é o maior objetivo da ressonância. Só uma observação, né? Senão a mulher vai pensar, eu tenho prótese, eu tenho que fazer ressonância. Não é isso, né? É só na suspeita da rotura, né? exatamente. Dessa prótese ter rompido. Normalmente a gente avalia o implante
através da mamografia e da ultrassonografia, já é suficiente. A mamografia não rompe a prótese, né? Em maneira alguma. A compressão que é feita durante o exame de mamografia, nós costumamos dizer que ela é inferior às interações sociais. Então, significa que quando você é abraçada, quando você deita de bruços, a pressão que acontece no silicone é maior do que o próprio aperto durante a mamografia. E para a mulher... Posso fazer um comentário? Claro. Só porque a gente está falando de população de alto risco na qual a gente vai usar a ressonância, né? Só para fazer a observação que as pacientes jovens, às vezes, elas vão ter história de câncer na família e a gente não vai achar mutação. Vai fazer o teste e não vai achar mutação. Nesse caso, não necessariamente o risco é baixo, né? A gente precisa avaliar o caso da paciente e o caso dos familiares, porque ela pode ser classificada como um risco alto, mesmo na ausência de mutação, por ela ter história familiar. Então, aí a gente vai ter que olhar qual é a história familiar e quais são os outros fatores da paciente para ver se ela se enquadra. Se enquadra nesse segmento de alto risco. Né? Então, assim, todas as mulheres que têm um risco aumentado, seja um risco pessoal, né, ou familiar, elas têm uma indicação de ressonância. E até com determinados tipos de biópsias prévias da mama, né, alguma lesão atípica, inclui essa paciente, então, dentro de um segmento de alto risco. Voltando no assunto da prótese, e isso aí gera bastante ansiedade e curiosidade para as mulheres, para a realização da mamografia, há uma manobra especial, não é? Para que a mulher possa fazer a mamografia com implante. Sim, porque o implante ele é colocado dentro da mama e ele ocupa um espaço. E com isso, na hora que nós fazemos as incidências tradicionais, que é aquele aperto de cima para baixo e o aperto na lateral, o que acontece é que esse implante ele fica projetado sobre o tecido mamário. E lembra lá o que a gente tinha falado, que o importante é enxergar o tecido todo. Então, o que nós fazemos? Fazemos as incidências tradicionais, quer dizer, a mamografia convencional normal, para poder, inclusive, avaliar se o implante está íntegro, se não teve nenhuma rotura, e depois nós empurramos esse implante para trás e tracionamos só o corpo da mama para frente, para garantir que a glândula mamária vai ser exposta. Então, uma mulher com silicone, ela, ao invés de 4 incidências básicas, né, 4 apertos, ela vai receber entre 6 e 8. Agora, se ela fez mastectomia e colocou prótese, não. Esqueça a mamografia, né? Não, daquele lado que ela fez a mastectomia, com a reconstrução, ela não vai realizar a mamografia. Isso aí. Nossa conversa tá muito boa, né? Vários assuntos abordando a saúde das mamas, mas agora vocês vão se emocionar com essa carta que nos foi enviada. Preste bem atenção nesse relato. Este é o relato de Luciene Brito. Há 3 anos eu estava com 39 anos e fui em uma consulta de rotina. Nesse dia, minha ginecologista me passou o exame de mamografia. Eu acho que ela desconfiou de algo, mas não me contou. Quando peguei o resultado, veio a calcificação da mama esquerda. Por esse motivo, a mamografia se tornou precoce e eu passei a fazer o exame de 6 em 6 meses. No dia 24 de fevereiro de 2021, a carreta do Hospital de Amor veio na minha cidade para fazer os exames de prevenção. Realizei meu exame, que foi encaminhado para a unidade de Fernandópolis. Os colaboradores da unidade de Fernandópolis entraram em contato comigo aproximadamente 20 dias depois para que eu realizasse outra mamografia. Refiz o exame. Passado mais uns dias, eles me ligaram novamente para que eu realizasse um ultrassom na mama. No mesmo dia que eu fiz o ultrassom, passei com a médica e ela me encaminhou para a unidade de Barretos para que eu fizesse uma biópsia. Após alguns dias, retornei à unidade de Fernandópolis para ver os resultados. A notícia não foi muito boa, pois tive a confirmação da doença. Comecei meu tratamento com agulhamento e posteriormente fiz uma pequena cirurgia. Após a recuperação, fui encaminhada para a unidade de Jales. Estou em tratamento há 1 ano e posso dizer que é cansativo. Às vezes me sinto com vontade de desistir, mas a fé em Deus me dá forças para continuar. Após outra cirurgia e algumas sessões de quimioterapia e radioterapia, refiz o ultrassom e a mamografia e dessa vez tive uma ótima notícia. Os resultados estavam normais. Durante o tratamento,
Me senti triste em alguns momentos, mas tive apoio de amigos, da família e dos colaboradores das unidades. O que tenho a dizer é: tenham fé em Deus. A luta é grande, mas a vitória é maior ainda. Para finalizar esse relato, queria deixar um recado importante para vocês. O rosa nunca sai de moda e a prevenção também não. Doutora Silvia, ouvindo essa história, né, de uma paciente nossa, qual a importância de associarmos uma tecnologia de ponta que nós temos ao atendimento humanizado? Quando a gente vê uma paciente que vai fazer um exame de mama, independente dela ter um sintoma ou não, essa mulher, quando sai de casa, ela carrega com ela um medo enorme. É um medo que vem da própria realização do exame, de ter desconforto, de sentir dor, mas é um medo também do diagnóstico. Então, nós trabalhamos todos os dias em treinamento de pessoas, em revisão de comportamentos, exatamente para que essa mulher ela encontre na sua jornada as pessoas certas, as pessoas ideais para recebê-la. Tanto nas recepções, nos atendimentos de sala de mamografia, na realização dos outros exames, os médicos que vão participar de todas as etapas do diagnóstico e do tratamento. Então, assim, essa equipe, ela é uma equipe muito especial porque ela consegue receber essa paciente com todo o carinho, com todo o acolhimento, como realmente se ela fosse uma pessoa da nossa família. Isso é uma coisa que é o grande diferencial da instituição e que milagrosamente a gente consegue colocar em todas as nossas unidades. Isso não acontece só aqui em Barretos. Não, depois eu vou perguntar a respeito das nossas unidades. Mas, Augusto, há uma ansiedade, né, na paciente com a predisposição hereditária para câncer, né? A gente percebe nisso atendendo no ambulatório de oncogenética, conversando com essas pacientes. Como que esse tratamento humanizado, esse ambiente humanizado que a gente tem, às vezes, consulta com a psicóloga, acompanhamento psicológico, isso pode amenizar a ansiedade da paciente? Pode. Normalmente na oncogenética, as pacientes se preparam para fazer um teste e a gente tem uma consulta de aconselhamento para que a paciente possa decidir por ela mesma se ela quer ou não fazer o teste, porque o teste tem consequências, né? Então, a consequência imediata de um teste genético é dizer para a pessoa que ela tem um risco aumentado de desenvolver outros cânceres. E aí ela passa a ter que viver com aquele risco aumentado, mesmo que ela não tenha desenvolvido câncer. E isso é uma situação que angustia não só as mulheres, os pacientes em geral do ambulatório de oncogenética. Então, habitualmente, a gente faz, em parceria com a psicologia e com a enfermagem, um reforço importante desta parte de aconselhamento para que o paciente entenda o teste que ele está fazendo e as consequências. E uma vez que a gente encontra uma alteração genética no paciente, ele também é acompanhado pela psicóloga. Porque os pacientes, às vezes, já têm experiências de terem familiares com câncer e terem vivido situações difíceis na própria família, ou no caso das mulheres, às vezes são pacientes de meia idade ou mais jovens e a gente propõe cirurgia redutora de risco, muda a sensação da mulher com o corpo, dependendo da cirurgia, é uma decisão que tem que ser compartilhada. Então, tem que ter esse apoio que o hospital aqui consegue fornecer de uma equipe multiprofissional, e a psicologia nos ajuda bastante em Esse suporte, né? Da mesma forma, na equipe cirúrgica de mastologia, a gente também sempre preza, né, por essa equipe multidisciplinar. E vocês podem observar ao longo desses todos os episódios, é uma equipe que um tem acesso ao outro, né, em prol da paciente, buscando o melhor para as nossas pacientes, para que essa jornada da paciente, desde o momento do rastreamento, diagnóstico, tratamento e reabilitação, possa ser o mais humanizado possível. Então, a gente tem uma equipe multi que envolve psicologia, nutricionista, fisioterapeuta, terapia ocupacional, farmacêutico, biomédico, são vários, né, envolvidos, garantindo às nossas pacientes um tratamento de excelência, mas acima de tudo humanizado, né? Mas a doutora Silvia comentou um ponto muito importante, né? O que me garante que minha paciente
lá em Rio Branco, que está nos ouvindo, nos assistindo, que ela vai hoje fazer uma mamografia, o que garante a ela a qualidade do exame? Ou Barretos é melhor do que a mamografia da nossa unidade de Rio Branco? Hoje, a mulher que quiser fazer exame em Barretos, na unidade fixa, na carreta, ou se ela quiser fazer em Nova Andradina, ou se ela quiser fazer na carreta de Lagarto, ela vai ter exatamente o mesmo atendimento, o que é primeiramente importante, porque todos os profissionais eles são treinados aqui em Barretos, exatamente para nós conseguirmos multiplicar essa experiência da realização de um exame de mamografia de uma maneira adequada. Então, o atendimento vai ser exatamente igual e a qualidade do exame que ela vai realizar vai ser exatamente a mesma. Porque nós supervisionamos todos os dias, todos os exames que são realizados dentro da Fundação Pio XII. E a doutora Silvia vigia mesmo, viu? Ela tem um painel de controle de qualidade lá, que se ela observa que a determinada técnica não está realizando o exame com qualidade, o telefone chama. Nós usamos várias estratégias, na verdade, né? Nós controlamos as meninas em todas as unidades. Hoje nós controlamos 193 técnicas de radiologia que estão espalhadas pelo Brasil todo nas nossas unidades. E essas meninas, elas são avaliadas em relação ao posicionamento da mulher na mamografia durante o exame. E se por acaso ela atinge um nível de falha durante o exame, ela pode receber um telefonema, mas algumas são convidadas a vir até a matriz em Barretos para um retreinamento. Porque nós somos humanos, né? Nós podemos errar, mas nós não podemos errar no diagnóstico de câncer de mama. Além da técnica, os médicos também são fiscalizados, né? Os que estão laudando. Também. Médico não gosta muito de ser fiscalizado, mas aqui dentro não tem isso, não. Os médicos, eles passam, os laudos médicos, eles passam todos os dias por um sistema de inteligência artificial que faz uma segunda leitura no laudo médico. E se houver qualquer discordância entre a primeira impressão do médico radiologista e esse sistema de inteligência artificial, um terceiro leitor humano vai entrar em ação e vai revisar aquele exame, e se houver ainda assim uma discordância, vai para um quarto leitor. O importante é que o segundo leitor humano tem 25 anos de experiência, o terceiro leitor humano tem 40 anos de experiência, e isso tudo para quê? Para que quando uma mulher entre numa unidade de prevenção, seja um prédio, seja uma carreta, ela tenha a segurança de que ela não vai levar para casa um exame com falso negativo ou um falso positivo. Então, ela vai ter um diagnóstico de certeza nos exames que estão sendo realizados. Ela antecipou minha próxima pergunta, que seria a inteligência artificial. Ela vai substituir o médico na avaliação do rastreamento? Não acredito nisso. Elas estão cada vez mais inteligentes, eu admito. Mas ela vai substituir, provavelmente, o radiologista que não usar a inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio realmente para ser uma ferramenta de checagem, de alerta, de sinalização avançada desses casos que têm algum potencial maior de câncer. E vocês, né, Barretos, participou da validação de uma dessas ferramentas, né, de inteligência artificial. Como que é? O exame passa ele num programa específico e ele vai dar a suspeição de uma determinada área? Hoje, na verdade, nós temos 3 ferramentas de inteligência artificial atuando nos nossos exames na Fundação Pio XII. Uma delas é voltada para a identificação de lesão, que é exatamente isso que você falou, e que a gente trabalha com a dupla leitura do laudo, do exame que já foi realizado e do laudo que o radiologista acabou de realizar. Existe uma segunda inteligência artificial que olha só para a qualidade do exame mamográfico, então para garantir que aquele exame está sendo posicionado. Mais uma ferramenta para controle de qualidade dos exames. Exatamente, porque na verdade é um conjunto de pontos que precisam ser checados para entregar realmente um exame de qualidade. E esse especificamente que você falou, que nós passamos por um processo de validação, é uma ferramenta de inteligência que foi desenvolvida pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, junto com o Hospital da Harvard, nos Estados Unidos, em Boston. Esse tem uma característica completamente diferente, que é uma ferramenta que consegue predizer
o desenvolvimento de câncer de mama em até 2 anos. Nossa, ou seja, ele antecipa. Numa mamografia completamente normal. E aí, no futuro, a gente vai ter muito o que discutir, né? Se ela já tem uma predisposição, como que nós vamos acompanhá-la, né? Exato. Aí a gente Aí, joga gente, para pro ele. Augusto. O Augusto, a oncogenética, né, entrou nas manchetes quando a Angelina Jolie anunciou que iria fazer uma mastectomia bilateral, né, profilática, né? Eu sempre falo para as pacientes uma mastectomia redutora de risco, né? Ela não isenta o risco. Comente para a gente essas estratégias, né, para a gente reduzir o risco de câncer de mama nessa população com predisposição hereditária. Tá, a gente vai focar a conversa no BRCA, que é o gene da Angelina Jolie, né? Na época em que a Angelina Jolie decidiu colocar isso a público, ela decidiu isso também porque ela tinha uma história de câncer importante na família. Até saiu um artigo que mostra lá direitinho a história de câncer. Quem teve tinha câncer de ovário, por exemplo, que também está relacionado. E ela fez esse movimento justamente com o intuito de que as pessoas olhassem e vissem que é importante fazer o teste genético. No caso dela, por exemplo, ela tinha vários casos de câncer na família. Ela mesma não tinha tido câncer, então ela decidiu retirar os locais aonde o câncer poderia se desenvolver, e o que reduziu bastante a chance de câncer, e ela conseguiu ainda assim manter qualidade de vida. Então, depois disso, algumas publicações chamaram isso de efeito Angelina Jolie. As mulheres passaram a aceitar melhor fazer o teste genético, porque elas se deram conta de que saber que o seu risco é alto não significa necessariamente que você vai ter câncer. E sabendo que o seu risco é alto por uma causa genética, às vezes você consegue, no caso dela, conseguiu retirar os órgãos aonde o tumor poderia se desenvolver, né? Mama e ovário, a gente consegue programar isso para as pacientes com mutação em BRCA, e a gente consegue quase zerar o risco de câncer numa paciente que tinha um risco muito mais alto, elevado. Mais uma vez, para a população, pessoal, de alto risco, né? Para as mulheres com predisposição hereditária, como o Augusto mencionou, a Angelina Jolie ela tem mutação no gene BRCA. Em alguns genes, né? Porque tem mulheres que têm mutações em genes nos quais as cirurgias de redução de risco não estão indicadas. Então, a gente tem que olhar o gene, né? No caso da Angelina Jolie, o gene dela indicava fazer a cirurgia. Mas dependendo da alteração genética, a gente só vai fazer acompanhamento de alto risco, ressonância, exames melhores, sem retirar a mama. Se a mulher não quiser retirar a mama, a gente faz esse segmento, como você disse anteriormente, né, com a ressonância. Se a mulher não quiser retirar a mama, a gente segue. Tá ótimo. Doutora Silvia, as tecnologias, né, elas vão cada vez mais fazendo parte da fundação, né, tecnologia de ponta. Hoje, nós temos a possibilidade do ultrassom automatizado, né? Queria que explicasse um pouco para a gente qual o papel dele, qual o papel do ultrassom e o que é esse ultrassom automatizado. A ultrassonografia automatizada é um equipamento de ultrassom em que não é exatamente o médico radiologista que pega aquele aparelhinho e passa na mama da mulher. É um equipamento que é encostado na mama da paciente e ele faz uma varredura da mama independente do profissional. Então, não precisa ser o médico. Hoje aqui quem faz são os técnicos de radiologia, inclusive. O aparelho toca a mama, é feito a varredura e essas imagens obtidas, elas passam para o médico radiologista que faz a leitura. A grande validade da ultrassonografia automatizada é exatamente para aquelas mulheres de mamas densas que nós começamos a nossa conversa. Porque quando a gente faz a mamografia, essa mama densa, vamos até, se me permite explicar um pouquinho isso, Claro. Porque às vezes a gente fala e a gente não entende o que é mama densa, na verdade, né? Lá dentro da mama existe uma mistura de glândula, que é o que produz o leite quando a mulher vai amamentar, e gordura. Quanto mais eu tenho de glândula, mais branca é a mama na mamografia. Só que o tumor de mama também é branco, então ele pode ser escondido por essa glândula toda. Então, para as mulheres que têm muitas glândulas na mama, que são chamadas de mamas densas, existe uma validade de se realizar a ultrassonografia como um adjunto
a mamografia para rastreamento mamográfico. É exatamente isso que nós estamos validando aqui com a ultrassonografia automatizada. Muito bom. Bom, pessoal, nós vamos chegando ao fim de mais um episódio dessa série especial Outubro Rosa, que a gente aborda conscientização, educação, focando no diagnóstico precoce do câncer de mama. Hoje nós conversamos um pouco mais sobre esse diagnóstico através do rastreamento mamográfico e de uma abordagem muito específica que é o segmento de pacientes de alto risco através da oncogenética. Augusto, eu vou deixar aberto para suas considerações finais. Mais uma vez, conscientizando a população dessa raridade das síndromes hereditárias e o que as mulheres precisam estar atentas, né, para quando suspeitar de uma predisposição hereditária para câncer de mama. Eu acho que os critérios de suspeição são bem específicos, né? Alguns casos consideram o tipo de tumor, a idade da paciente, a história familiar, se é ou não dos dois lados. Então, acho que elas precisariam ficar sabendo da informação, mas discutir com o médico que está cuidando delas, né? Se elas se encaixam no perfil de paciente que precisaria fazer o teste genético, se encaixarem, se elas estão num sistema em que a gente tem acesso a isso e como elas conseguiriam esse acesso, e especialmente depois para as pacientes que têm o diagnóstico, que elas não fiquem assustadas, ou se elas são familiares de alguém que tem o diagnóstico, que também não fique assustado em fazer o teste, porque saber o risco, claro que elas vão ter que pensar se é o momento da vida que elas querem testar, né? Porque como é uma informação com a qual a gente tem um certo tempo para trabalhar, não é uma urgência médica, às vezes a pessoa não quer testar esse ano, mas ela quer testar daqui a 2, 3 anos, né? Às vezes o momento de vida da paciente não é adequado, porque ela está cheia de outras coisas, mas considerar que fazer o teste e saber do risco possibilita que a gente faça coisas para diminuir o risco muito, né? Então, acho que essa é a principal... Ou diagnosticar numa fase também muito inicial, né? Quando essa paciente é de alto risco. Ou diagnosticar numa fase inicial que eleva a chance de cura, diminui a chance da doença se espalhar para outros pontos, né? Então, acho que essa é a principal mensagem, que conforme acho que o conhecimento vai se espalhando, as pessoas vão perdendo esse receio de fazer o teste quando há indicação, mas a indicação ainda é do médico, né? Doutora Silvia, a gente foca muito no Outubro Rosa, mas prevenção é o ano inteiro, né? Sim, com certeza. Outubro Rosa, eu acho que é um momento, assim, de mexer com a mulher, né? Essas ações todas, essa movimentação toda, é um momento de relembrar. É claro que a gente não precisa fazer mamografia exclusivamente no outubro, e nem deve, na verdade. Cada mulher, ela deve escolher a sua data própria de se cuidar, né? Que seja adequado para você, no seu momento de vida. Mas eu acho que o Outubro Rosa desse ano, ele tem um simbolismo diferente. Nós passamos por 2 anos de afastamento, né, de reclusão, e é uma grande oportunidade, na verdade, das mulheres se reaproximarem desse autocuidado. Certeza. Eu agradeço a disponibilidade de vocês, né? Uma conversa muito produtiva, levando informação aí para as mulheres, que informação correta nunca é demais e informação salva vidas. Muito obrigado, doutora Silvia, muito obrigado, Augusto. Gostaria de agradecer o convite que vocês nos fizeram para falar sobre o tema, né, que a oncogenética é uma coisa pouco difundida, que as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de lidar com o assunto. E também agradecer a oportunidade de estar aqui, mas de institucionalmente ter acesso a recurso tecnológico especializado, tanto da doutora Silvia aqui de imagem, né, que isso é muito importante para as minhas pacientes também, mas quanto ao recurso do teste genético, que a gente tem, na verdade, por doações, né, a gente não é financiado, e eu acho que esse é um ponto importante, a gente testa muitas mulheres e a gente tem, por exemplo, só de BRCA, quase 2.000 pacientes testados e 1.900 familiares, então é um número alto, e a gente consegue absorver no nosso sistema de imagem, que é muito bom o rastreio desses pacientes com alta qualidade, né? Então, obrigado de novo pelo convite, que a gente consegue, conscientizando, espalhar essa informação dentro do nosso sistema, mas também para que outros sistemas consigam se organizar, né? Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite
e deixar aqui a mensagem para você, mulher que está assistindo a gente. Não perca essa oportunidade de realizar o seu exame de mamografia durante essa campanha. Não deu para realizar na campanha? Realiza depois. Mas é importante, é o seu momento de autocuidado, é uma chance que a gente está dando à vida, ao diagnóstico precoce, ao retorno para a nossa família, para nossas atividades, tá? Muito obrigada. Toda essa assistência de excelência só é possível com as doações para o Hospital de Amor. Por isso, vista esta causa, ajude o Hospital de Amor a salvar vidas. Vocês então assistiram a mais um episódio do Na Frequência HA, edição especial Outubro Rosa. Um forte abraço. Em 2015, eu fui convidada para apresentar um programa no Hospital de Amor que falava de prevenção, Outubro Rosa. E aí eu me dispus a fazer a partir de 2015. Todo ano eu fazia. E não é que em 2017 aconteceu de eu ser diagnosticada com câncer de mama. E eu faço acompanhamento sempre, todo ano faço mamografia. E através desses exames descobriu que eu estava com um nódulo. Já fiz a biópsia, já fiz uma pequena cirurgia e agora eu vou fazer outra. E graças a Deus e a prevenção que foi descoberto isso daí. Tudo muito simples, rápido, porque foi diagnosticado muito no início. Então eu digo o seguinte, eu sou fruto da prevenção. Eu estou aqui dando esse depoimento graças à prevenção. O tratamento do Hospital de Amor é muito bom. Eu só tenho a agradecer todas as pessoas que eu encontrei por aqui. Sempre me trataram com muito carinho, muito amor. Há uma gratidão imensa por ter acreditado nas campanhas de prevenção, ter feito o mínimo que é o exame anual. Rosa nunca sai de moda. E prevenção também não. Rosa nunca sai de moda. E a prevenção também não.